Ó Senhor. Amém. Pedir para os irmãos abrirem no Salmo 110. Terminadas as aulas de Natal, nós então retomamos o estudo dos Salmos. Vamos dar início então a retomar esse estudo com o Salmo 110. Eu vou fazer a leitura, como de costume. Vou trazer uma contextualização geral do Salmo. E nós vamos então fazer a exposição verso a verso e comentando cada um dos temas. Esse Salmo, irmãos, é um Salmo que, apesar de ser bastante curto, são 7 versículos, ele possui pelo menos umas 20, 25 referências cruzadas no Novo Testamento. Então ele é um salmo muito importante para nós, tá? Então eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos me acompanhem. Vamos lá? Salmo 110. O sacerdócio do Messias. Verso 1 diz assim: o oráculo do Senhor, Perdão. Minha tradução está um pouquinho diferente, tá? Se tiver alguma diferença com a de vocês. Enfim. Deixa eu ler na Almeida aqui, acho que fica mais fácil. Vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Verso 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Senhor, a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enche-las de cadáveres. Ferirá as cabeças de grandes terras. Pelo caminho descender-te-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Vamos lá. Bom, antes de começar então, eu gostaria de pedir para que alguém fizesse uma oração breve. Quem pode orar? Senhor, te agradecemos porque aqui estamos para mais uma vez aprender da tua palavra e ter um entendimento. Pai, que tenha a sabedoria para nos explicar aquilo que tem o Pai Amém. Bom, então, trazendo um breve contexto do Salmo. Nós não lemos o título, mas o título diz assim. Aliás, nós lemos: o sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Então, esse salmo é um salmo real, né? Dentro das categorias dos salmos, é um salmo real, ou seja, um salmo do rei Davi. E ele é um salmo messiânico, ou seja, é um salmo que fala sobre o Messias. E isso, tá, é algo que nem mesmo os judeus discordam. Tá? Então, a interpretação atual do judaísmo sobre esse salmo é que ele é um salmo messiânico. O que eles vão discordar, claro, é a aplicação desse salmo à figura de Jesus Cristo. Tá? Mas esse é um salmo messiânico e ele é amplamente citado no Novo Testamento. Como eu comentei para vocês, a gente tem pelo menos 20, 25 referências cruzadas
desse salmo no Novo Testamento. Nós vamos ler algumas delas. E ele é uma das principais, talvez uma das mais importantes profecias sobre o Messias, porque ela nos traz algumas das características desse Messias e algumas das funções, digamos assim, dos ministérios que ele viria a exercer. Então, o nosso objetivo aqui é aprofundar o nosso entendimento teológico a respeito do Salmo 110, porque ele tem uma riqueza teológica muito grande para nós. E nós vamos também refletir sobre como nós podemos aplicar essas verdades teológicas na nossa vida prática. Tá? Porque toda teologia, ela tem que gerar fruto. Certo? A teologia, ela tem como objetivo nos ajudar a conhecer a Deus, ou seja, estarmos mais próximos de Deus. Se ela não atingir esse fim, aí ela é fermento de fariseu, né? Então ela tem que nos ajudar a progredir no nosso conhecimento de Deus, no nosso relacionamento com Deus. Então esse salmo, apesar dele ser extremamente teológico, vocês vão ver que ele tem uma riqueza prática para nós muito grande também. Apesar da simplicidade dos conceitos, eles são conceitos muito profundos. Quais são eles? O primeiro deles, né? Então todos eles são aspectos teológicos do Messias, aspecto teológico de Jesus. O primeiro, apresenta o Messias como um rei e senhor. Então, o Salmo ele apresenta Jesus como esse rei prometido, cuja soberania é absoluta. Ele está exaltado à direita de Deus. Então, a palavra aqui para nós, né? Então, diz o Senhor ao meu Senhor, né? O primeiro Senhor aqui é a palavra Yahvé, que até na Bíblia de Jerusalém. Então estamos falando de Deus, né? Deus Pai. Alguns textos que nós vamos ler que falam sobre isso. Hebreus 1, 3, Efésios 1, de 20 a 22. Então vamos falar sobre essa condição de Cristo assentado à direita de Deus, à destra de Deus. O reinado de Cristo, ele não é temporal. Isso é uma segunda característica que a gente vai aprofundar. Ele é eterno e universal. Ele reina sobre todas as nações. Isso também é algo que a gente vê aqui no Salmo. E, obviamente que olhando isso de um aspecto mais prático, se Cristo é o rei universal, ele é o rei sobre todas as nações, será que ele tem sido rei nas nossas vidas? Nós vamos refletir um pouco sobre isso. Segundo ponto, o sacerdócio eterno de Cristo. O Salmo traz uma referência aqui no verso 4 sobre Melquisedeque. Então nós vamos olhar um pouquinho sobre quem é essa figura e como ele é um tipo de Cristo, né? No sentido assim, tipo no sentido de que tipologia, de apontar, né? Ele é um tipo de Cristo. E nós vamos entender um pouco sobre esse ministério sacerdotal de Cristo, onde ele oferece o seu corpo e o seu sangue pela redenção do mundo, conforme a gente vê em Lucas 22, 19 a 20, que é a instituição da ceia do Senhor, e 1 Coríntios 11. Terceiro aspecto do Salmo, o reinado universal. Tá? Então Cristo é rei, mas qual é a extensão, qual é a vastidão desse reinado universal, né? O Salmo diz que ele espalharia, né, com o cetro do seu poder. O que é esse cetro do poder? E aí nós vamos ecoar Mateus 28 e Atos 1:8. E por último, o aspecto apocalíptico, o aspecto escatológico do Salmo, né? Ou seja, o juízo. Então, o Salmo está apontando também no final dos últimos versos para um dia em que o Cristo julgará todas as nações com justiça, para consumar o reino de Deus. Então, voltando aqui,
Tá? 4 aspectos. Cristo como Rei e Senhor, o sacerdócio de Cristo, o reinado universal e o juízo final. Agora, fazendo então uma exposição verso a verso. O verso 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O que esse verso está ecoando? Vamos lá em Atos 2, 34 e 35. Quem não quiser abrir, não precisa. Eu vou abrindo e vou lendo aqui. Quem puder abrir. Atos 2, 34 e 35. Diz assim: Vou voltar lá do 29 rapidamente. Irmãos, seja permitido dizer-vos com toda a franqueza a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se entre nós, até o presente dia. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia assegurado com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, previu e anunciou a ressurreição de Cristo, o qual, na verdade, não foi abandonado no Hades, nem sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Portanto, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou. E é isto o que vedes e ouvis. Pois Davi, que não subiu aos céus, afirma: Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos um estrado para teus pés. Saiba, portanto, com certeza toda a casa de Israel, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus a quem vós crucificastes. Então, no sermão de Pedro, a gente tem esse salmo sendo ecoado. Assentar-se, sentar à direita, simboliza autoridade. Esse é o significado aqui. Então, Pedro está nos dizendo que esse salmo prefigurava, apontava para Cristo. E que Cristo lhe foi dada, como Paulo vai dizer, toda a autoridade sobre os céus e a terra. E ele está sentado à direita de Deus Pai. Outro texto interessante para nós lermos aqui é Mateus 22. Eu vou abrir aqui. Mateus 22, verso 44. Onde diz assim, que também ecoa esse salmo. Cristo, filho e Senhor de Davi. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: Que pensais a respeito do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam: De Davi. Ao que o Senhor Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sobre inspiração, lhe chama Senhor ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama de Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe nada. E a partir daquele dia ninguém se atreveu a interrogá-lo. Então ele estava já elucidando para os fariseus que a interpretação dele, a leitura deles do Salmo estava errada. A forma como eles enxergavam o Salmo estava errada. De que o Messias não seria somente da linhagem de Davi, ele seria Senhor de Davi. E Efésios 1, verso 20 ao 22 diz assim: Que ele fez operar em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus, muito acima de qualquer principado e autoridade e poder e soberania, e a todo nome que se pode nomear, não só neste século, mas também no vindouro. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés, e pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que planifica tudo em tudo. Então, o primeiro verso reforça o aspecto que esse texto quer dizer. Então, o Novo Testamento explicando o Antigo. Faz sentido?
O verso 2 diz assim: o Senhor enviará de Sião o cetro da tua força, dominará no meio dos teus inimigos. O cetro simboliza o poder. Acho que aqui é algo que está mais claro, né? Mas a gente pode observar isso, por exemplo, lá em Isaías 2, verso 3, que diz assim: acho que eu errei a referência, peraí. Acho que essa aqui eu errei. Deixa eu pegar outra aqui. Atos. Sobre. Sobre o cetro. Peraí. Atos 1:8 diz isso. Eu digitei errado também. Então, o cetro, ele é esse símbolo de poder. E aqui tem uma questão interessante, que a gente pode fazer uma pergunta. Quem são os inimigos de Cristo? Quem são os inimigos? Pode ser também, né? Mas eu acho que tem... Esses aí são soldados. Vamos mais a fundo, né? Então, quem são os inimigos de Cristo? A morte. O pecado. Tem mais um. Tem um chifre. A cara de bode. Satanás. O próprio. Então, a morte, o pecado, o diabo, o mundo e a carne. Esses são os inimigos de Cristo. Certo? Então, Paulo, por exemplo, vai dizer que ele reinará até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. Né? Aqui o próprio Salmo diz que chegará um momento onde todos esses inimigos serão definitivamente derrotados. E é claro que a gente acaba entrando nesse aspecto mais escatológico. Mas por que isso aqui é importante para a gente? Pensar um pouco sobre quem são esses inimigos. Porque nós, como participantes do reino de Deus, nós precisamos entender como nós estamos enfrentando esses inimigos. Nós, como cristãos, os nossos inimigos são os inimigos de Cristo. Será que nós estamos combatendo? Assim como você vê que a analogia militar, por exemplo, ela é muito presente em Paulo, né? Lá em Efésios 5, quando ele vai falar da armadura, da espada, e até mesmo lá em 2 Timóteo, quando ele vai dizer combati o bom combate. Então, ou seja, ele enxergava a caminhada, a jornada dele, como cristão, como uma guerra. Então, esse verso, ele ecoa para nós um aspecto muito importante, que é o quê? A de que nós estamos em guerra. Muito se fala, né? Você vai ver, se você colocar qualquer conteúdo sobre batalha espiritual, você vai ver o quê? Você vai ver talvez uma grande distorção do que verdadeiramente é essa batalha espiritual, né? Como se fosse algo... não estou dizendo que não tenha um aspecto transcendente místico, mas a forma como a gente combate essa guerra
talvez seja muito diferente da que é propagada na maioria das vezes, né? Mas que existe uma guerra espiritual, existe. Isso é fato, né? Isso é muito claro no Evangelho. Agora, como é que a gente está lutando essa guerra? Como é que a gente está lutando contra o pecado? Como é que a gente está lutando contra o diabo? Quais são as nossas armas para lutar essa guerra? A gente tem consciência de que a gente está numa guerra? Ou a gente está pensando que está tudo garantido já? Será que a gente está achando que essa guerra acabou? Ou será que na cruz ela começou? Ou será que... Como é que é esse negócio? Então a gente precisa entender um pouco melhor esse aspecto. Então esse verso traz um ponto muito importante para a gente pensar. O verso 3 diz assim. Até aqui, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Então, quando Deus fala que vai ganhar nossos inimigos, então seria a morte, o pecado, O diabo, o mundo e a carne. o mundo e a carne. Então, assim, a gente que é cristão, somos salvos, ele não veio então não para combater a gente, ele veio para combater aquelas pessoas que não aceitam ele, é isso? Não. Tá, vamos lá. Quando Jesus disse, em algumas circunstâncias, vocês não me aceitam porque vocês não são minhas ovelhas. Ou então ele vai dizer, raça de víboras, vocês são... em alguns contextos ele vai dizer assim, vocês são filhos de Satanás. Ou seja, ele está dizendo que aqueles que o rejeitaram estavam a serviço de um desses inimigos, que é o diabo. Entendeu? Então, a rejeição não é necessariamente aquelas pessoas, mas a quem elas estavam servindo. Faz sentido? Deu para entender mais ou menos? Então, o que eu estou querendo dizer? Os inimigos de Jesus não são meramente os judeus ou os romanos que o rejeitaram, mas aquele que está por trás de todas essas coisas, assim como hoje. Então, quem é o embaixador do pecado no mundo? O pecado é o inimigo? Mas quem é o embaixador? Quem é que promove o pecado? Quem é que propaga? O diabo. Mas, ao mesmo tempo, a carne é um inimigo. Por que a carne é um inimigo? Porque é a concupiscência que nos inclina ao pecado. E nos faz cair nas armadilhas do diabo. Deu para entender? Então, pode perguntar, fica à vontade. Não, assim, quando fala assim que vai ficar embaixo dos pés, eu não entendo essa área. Significa que em algum determinado momento Jesus vai definitivamente acabar com todas essas coisas. Então aqui a gente está falando de um aspecto mais do fim dos tempos. Então nós estamos numa batalha que Deus nos promete em vários momentos que vai chegar uma hora onde tudo isso vai se encerrar. O último inimigo que vai ser vencido, como Paulo vai dizer, é a morte. Por quê? Porque naquele dia, no juízo final, no fim dos tempos, a morte vai ser extinguida. E os justos ressuscitarão para a vida eterna e os injustos serão condenados para a morte eterna. São aquelas pessoas que tentaram que não foram obedientes a Cristo, tentaram ser obedientes a Cristo, mesmo com o pecado. Perfeito. Então, o ponto é esse. Então, colocar esses inimigos debaixo dos pés significa que Jesus vai vencer. Porque a gente pode talvez olhar para o mundo e pensar assim, tá, mas eu acho que a gente está perdendo, né? Parece que as coisas estão cada vez pior. Não é? Às vezes não tem essa impressão. Então, se a gente está numa guerra e cada dia a violência aumenta, a imoralidade aumenta, sei lá, toda sorte de pecado, parece que as coisas estão se invertendo. O bom se tornando mal e o mal se tornando bom. Então, como é que vai ser essa guerra aí? Se a gente está aparentemente tomando uma surra, será que a gente está mesmo?
Será que é? Então, talvez, assim como nesse contexto aqui, o que eu quero que a gente pense? O Novo Testamento, a gente está falando do quê? A fé dos cristãos primitivos era uma fé perseguida. Quando Paulo vai escrever suas cartas, por exemplo, a mais antiga a gente está falando de 55 depois de Cristo, que, se não me engano, é a carta aos Tessalonicenses. Então, Paulo vai escrever no intervalo de 15 e 20 anos. O cristianismo já estava num contexto de perseguição. Quando Paulo vai escrever suas últimas cartas, o cristianismo estava sendo duramente perseguido na perseguição de Nero. Então, o que está acontecendo ali? Os cristãos estão sendo presos, martirizados nas ruas. Tem um filme muito interessante que eu acho que muitos já assistiram, mas quem não viu, assista, que é o filme de Paulo. Quem já viu esse filme? Esse filme é sensacional, muito bacana. Por quê? Porque ele mostra um pouco disso, das prisões, dos cárceres, dos martírios. Então, os cristãos diziam que eles eram luz do mundo. O que os romanos faziam com eles? Que colocava no poste e tacava fogo, de tocha. Então, isso era uma realidade. Seja criança, adulto, idoso, né? Então, dentro desse contexto, imagina assim, qual a minha esperança? Certo? Será que a minha esperança está nessa vida? Então, quando a gente olha, por exemplo, teologia da prosperidade, ou suas variações, né? Será que tem espaço para isso dentro da fé dos primeiros cristãos? Será que isso faz algum sentido? Será que a esperança daqueles cristãos estava que eles teriam uma vida mais próspera, que eles iam, sei lá, ter conforto material? Será que essa era a esperança deles? Pegados para isso normalmente perseguidos, né? Porque a gente aqui no Brasil não é, então. Exato. Então, será que essa era o entendimento deles sobre o Evangelho? Será que o Evangelho era simplesmente uma promessa de conforto material, de prosperidade financeira, de progresso na vida ou em qualquer área que seja? Ou será que a promessa do Evangelho é de uma esperança que transcende tudo isso? Uma esperança de uma vitória que não vai ser temporal. Porque na nossa briga aqui, você pode vencer todos os inimigos, mas tem um que você não vai vencer, que é a morte. Esse, só se Jesus vencer antes, né? Mas aí o Evangelho nos diz o quê? Que ele já venceu. Então, se eu creio na ressurreição, eu creio que a morte já está vencida. Então, a minha batalha, a principal arma que eu tenho é a virtude da esperança. É a esperança. É a confiança de que Jesus ressuscitou, e essa é a base da nossa fé. A morte já foi vencida, o pecado já foi vencido, e todas essas batalhas já foram vencidas. O que a gente vê hoje, muitas vezes? Um evangelho deturpado, né? Um evangelho que está muito mais focado em trazer para nós satisfações materiais e progresso financeiro, conforto nessa vida. Essa não é a pregação do Novo Testamento. Essa não é a mensagem dos apóstolos. Essa não é a esperança dos primeiros cristãos. Então, o que a gente tem que ter em mente aqui? Isso é um aspecto importante, já pegando a parte do final ali. A nossa esperança escatológica, a nossa esperança do final dos tempos. O que a gente espera, né? Fez sentido? Deu para entender? Beleza. Tem um ponto interessante aqui, no verso 3, que é muito bacana, que é o quê? A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O que eu quero que a gente pense aqui? A respeito, lá peraí. Legal. No verso 3 e 4, né? Então, a ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. E Yahvé jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então, o que a gente tem que observar aqui, né? Vamos falar então do sacerdócio de Cristo. O que é esse sacerdócio? Existem, digamos assim, dois principais sacerdócios no Antigo Testamento, né? O sacerdócio levítico, que está lá instituído em Êxodo 29. Quem quiser ler agora ou depois ler. Lá em Êxodo 29, a gente vê o sacerdócio de Arão, que é o sacerdócio levítico. Então diz assim: eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e dois carneiros sem mancha, pães ázimos, bolos ázimos, amassados com azeite, obreias ázimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o bezerro e os dois carneiros. Farás a Arão e seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto, o efode e o peitoral, e o cingirás com o cinto de efode. Pôr-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás o óleo da unção, derramando sobre a cabeça dele e o ungirás. De modo que farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás com túnicas, e os cingirás com cinto e lhe porás os barretes. O sacerdócio lhes pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e seus filhos. Esse é um dos sacerdócios, né? E aí a gente tem lá em Gênesis. Gênesis 14. O sacerdócio de Melquisedeque. Aqui, verso 17. Quando Abraão voltou, depois de ter derrotado Codorlaomor e os seus reis, e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Save. Melquisedeque, rei de Salém, olha que interessante aqui, a nota de rodapé aqui da Bíblia de Jerusalém. Segundo o Salmo 76:3, a tradição judaica e muitos pais da igreja identificaram Salém como Jerusalém. Seu rei e sacerdote, Melquisedeque, adorava o Deus Altíssimo. Então, veja só, Melquisedeque, rei de Salém, que a gente entende então que Salém é anteriormente Jerusalém, né? Posteriormente vai ser Jerusalém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele pronunciou essa bênção: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, olha só que interessante. A gente tem o sacerdócio de Melquisedeque, que não era só sacerdote, era também rei. Por isso, o Novo Testamento e a tradição cristã, ao longo dos séculos, ela vai enxergar em Melquisedeque um tipo de Cristo. Alguém que apontava para Cristo no sacerdócio e no reinado definitivo. Então, olha só que interessante, né? Hebreus 7 diz assim: Hebreus 7:1 começa, né? Então, este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu de encontro de Abraão quando regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei da justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. É assim que se assemelha o Filho de Deus, e permanece sacerdote eternamente. Então, olha que interessante. Ninguém sabe de onde que veio esse Melquisedeque. Para onde que ele foi. Veio aparecer e foi embora. Bom. Então, o autor de Hebreus aqui vai dizer: sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio
de dias e nem fim de vida. Também não fala se ele morreu, o que aconteceu. É assim que se assemelha o Filho de Deus. E permanece sacerdote eternamente. O que eu quero que a gente perceba aqui de interessante? O paralelismo que ele estabelece. Sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. O autor de Hebreus está ecoando a divindade de Cristo. Conseguem perceber isso? Ele não está simplesmente falando de Jesus como se Jesus fosse criado. Certo? Ah, Flávio, mas isso é muito claro, né? Isso não é muito claro, isso é muito importante. Acho que muitas pessoas, a gente pergunta para elas, quem é Jesus? Filho de Deus, sim. Mas Jesus é Deus? Sim. Então, essa pergunta, por incrível que pareça, é algo que a gente precisa ecoar nos dias de hoje. Por quê? Porque muitas pessoas têm perdido esse entendimento no dia a dia. E a gente precisa revitalizar esse ponto central da nossa teologia. Afinal de contas, se não, domingo de manhã bate alguém na sua porta lá, te faz umas perguntas, você não sabe responder. Estou brincando aqui com os testemunhos de Jeová que não acreditam que Jesus é Deus. Eles dizem que Jesus é um Deus, né? Tendo uma alteração ali no texto de João 1, no prólogo do Evangelho de João. Mas isso aí é outra discussão. Versos 5 e 6 diz assim: o Senhor à tua direita quebrantará os reis no dia da sua ira. Então é aquilo que a gente estava falando, irmãos. Cristo triunfará sobre todos os poderes que se opõem a Deus. Todos. Vou ler 2 textos aqui para trabalhar um pouco essa ideia. Deixa aqui. Daniel 2. Diz assim: no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará a outro povo, esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo subsistirá para sempre. Foi o que pudeste ver na pedra que se destacou na montanha, sem que mão alguma a tivesse tocado, e reduziu a pó o ferro, o bronze, a argila, a prata e o ouro. O grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiramente esse, e digna de fé é a sua interpretação. Apocalipse 6, 15 e 17 diz assim: os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e os homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? Então, voltando lá para o que a gente falou, deixa eu ler o 7 antes e aí a gente vai finalizar falando desse aspecto mais escatológico, né? Beberá do regato no caminho, por isso erguirá a cabeça. Então, aqui a gente tem um contraste, né? Porque esse beber do regato é um símbolo da humildade e do sofrimento de Cristo. Ou seja, a gente tem justamente
essa contraposição entre o sofrimento, entre a humildade, entre o esvaziamento desse Senhor e o reino que ele estabelece. Por isso erguerá a cabeça. Então, olha como que o Salmo está justamente propondo para nós aquilo que o Novo Testamento vai elucidar, né? Então, onde se deu a vitória de Cristo? Na morte. Na morte. Ali se deu a vitória de Cristo. Então, o que eu quero que a gente entenda aqui, né? Então, voltando lá para os temas, tá? Os aspectos teológicos desse salmo para a gente ir para a aplicação prática. Primeiro, Cristo como Rei e Senhor. Então, Jesus é o Rei que rege todas as nações. Jesus é esse Messias que reina e reinará sobre todos os povos, todas as nações. É por isso que o chamado missionário, ele é a todos os povos, a todas as nações, a todas as etnias, a todas as culturas, a todos os tempos. Então, o nosso papel missionário como cristãos envolve o de espalhar esse reino, fazer com que esse reino cresça, com que ele permeie a sociedade, com que ele permeie a cultura, com que ele permeie, se possível, as leis. Certo? É claro que a forma como isso vai se dar, e existe um debate aqui também escatológico, né? Que eu não vou entrar também nessa seara porque não é minha praia. Mas assim, a igreja vai crescer antes do fim dos tempos, ela vai diminuir, ela vai... Então tem uma discussão aí, né? Perfeito. Mas tem algumas perspectivas, né? Então, enfim. Então o primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto, o sacerdócio de Cristo. Então, claro que a gente não conseguiu aprofundar aqui. A gente entendeu a figura de Melquisedeque, entendeu o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Melquisedeque, entendeu que eles apontavam para o sacrifício de Cristo. Então Cristo ele é tanto o cordeiro, certo? Quanto o sacerdote eterno na figura de Melquisedeque. Então olha só que interessante. O pão e vinho oferecidos por Melquisedeque são uma prefiguração da ceia. Cristo é o sacerdote eterno que oferece o pão e o vinho como figuras apontando para o sacrifício da cruz. É por isso que existe uma conexão direta entre a última ceia e a cruz, que a gente pode observar. Porque ali a gente tem o sacrifício de Melquisedeque e o sacrifício de Arão. E por último, a gente tem o aspecto escatológico, ou seja, o aspecto do juízo final, o aspecto do fim dos tempos, com a promessa de que Jesus vai vencer todos os inimigos, que são a morte, o diabo, o pecado, a carne e o mundo. Tá. Legal. Bom, entendemos isso. Óbvio que isso aqui é um estudo introdutório. Tá? A gente pincelou alguns temas. E aí eu quero trazer algumas aplicações práticas. O que eu faço com tudo isso? Tá? Primeiro ponto. Será que nós temos reconhecido Cristo como Rei? Será que nós submetemos as nossas decisões à vontade de Deus? Às leis de Deus?
Será que nós trabalhamos em favor do reino? Porque se Cristo é o nosso rei, será que nós somos bons súditos? Então percebe que tem várias reflexões para serem feitas aqui. Será que eu sou um bom súdito? Será que eu tenho promovido o reino? Será que eu tenho protegido o reino? Será que eu tenho vivido sob as leis do reino? Será que eu tenho me submetido à vontade do rei? Ou será que Jesus não tem reinado na minha vida? Então, eu estou falando aqui de um aspecto prático, de como que a gente vive. Porque uma coisa é confessar Jesus como Senhor. Outra coisa é viver como se Ele fosse seu rei. Deu para entender? Está ficando claro? Segundo aspecto. Será que nós estamos confiando no juízo de Cristo? Em que sentido? O primeiro deles. Será que nós estamos vivendo a nossa vida entendendo que Ele é o nosso juiz e que Ele vai nos julgar? A gente já pensa nisso, por isso que a gente procura mudar. É o que deveríamos, né? Com toda certeza. Será que a nossa esperança... Porque imagina o seguinte, imagina que alguém bate no seu carro. Vamos piorar um pouco essa situação. Você está andando na rua, alguém te atropela. Você está na faixa, o sinal está fechado, a pessoa fura o sinal, te atropela, você quebrou a perna. Aí a pessoa fugiu, foi embora. Depois de um tempo, pegaram a pessoa, descobriu que ela estava bêbada. Onde está a sua esperança? Ora, você espera que essa pessoa seja condenada, certo? E que ela tenha que ressarcir o prejuízo que ela te faltou. Da mesma forma, se você é roubado, o que você espera? No Brasil, a gente não espera nada. Mas vamos imaginar que você está num país de primeiro mundo, você está na Europa, passou um pickpocket, pegou sua carteira, pegaram ele. O que você espera? Que os seus bens vão ser restituídos, que ele seja preso. Ou seja, todos nós temos uma esperança de justiça. Só que será que a nossa esperança de justiça, diante das tribulações, diante das injustiças desse mundo, ela está na terra, na justiça desse mundo? Ou será que nós temos a esperança no juiz, que é Cristo? Será que a gente realmente tem esperança? Como que a gente sabe isso? Diz muito, irmãos, como a gente reage diante das injustiças. Ou qual é a nossa expectativa diante do mundo? Mas uma pessoa que sempre fala assim, olha, eu nunca peço justiça para Deus, mas toda vez que eu peço a justiça de Deus, Ele faz. Aí, eu não sei se eu penso assim, às vezes eu penso assim, Senhor, por que pedir justiça, assim, porque eu acho meio cruel, sabe? Por exemplo, se alguém me roubar assim, eu não vou querer saber assim, eu não vou querer condenar a pessoa, sabe? Eu não acho que isso. Eu sou meio assim, sentimental, sabe? Eu não gosto muito assim, de que a pessoa seja julgada por aquilo, ou que. Eu acho que a vida vai ensinar para ela, sabe? A bondade ensina, o amor ensina. E a pessoa fala assim, sempre Deus faz isso. Né? E eu não tenho coragem de pedir. Por exemplo, se alguém me faz uma maldade, eu não tenho coragem de pedir justiça por aquilo que a pessoa pediu. Eu não teria. Se eu estivesse no lugar dela, eu não teria. E eu falo assim, será que eu sou trouxa demais? Será que eu sou besta demais? Não confio em Deus, assim, de não pedir a justiça de Deus, né? Por aquela maldade que a pessoa fez, ou eu sou besta demais e deixo pra lá? É uma coisa assim muito que pesa muito na minha cabeça. Pedir a justiça de Deus ou não pedir a justiça de Deus por aquele algo, por aquele acontecimento, sabe? Então, né, o que eu vejo, tá? Primeiro, eu vejo que
não existe uma promessa nas Escrituras de que haverá um juízo terreno sobre os ricos. Pelo contrário, a promessa que a Bíblia nos dá é de que no final dos tempos haverá justiça. Essa é a promessa. Então, eu não preciso pedir justiça. Se eu confio nessa promessa, eu sei que, independente do que eu pense, tudo será julgado, tudo será provado. Todas as obras, tudo que as pessoas cometem, toda a impiedade, toda a injustiça, todas elas vão ser julgadas, queira eu ou não. O meu papel diante disso, diante do ímpio, diante do injusto, é ser um embaixador do reino. Ou seja, eu tenho que convidar qualquer pessoa que seja, qualquer pecador que seja, tão pecador quanto eu, ao arrependimento e à participação no reino. Então, assim, de fato, para aquele que não se encontra com Cristo, não se arrepende, não busca verdadeiramente a Jesus, a única esperança é de condenação. Seja ele um ladrão, um homicida, um adúltero ou uma pessoa que na sua cabeça não faz nada dessas coisas, mas que também está condenada pela sua natureza pecaminosa. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? A gente não tem que querer, porque muitas vezes o que as pessoas fazem? Elas querem que Deus seja instrumento da justiça delas, elas não querem a justiça de Deus. Ela quer a justiça dela e ela quer Deus aplicando a justiça dela. Vocês é vingança? Isso. Existe um versículo na Bíblia que Deus fala que a vingança é dele. E aí, nesse caso, a gente não precisa se preocupar se essa vingança vai ser imediata, vai ser aqui, ou se vai ser na vida de Deus, na vida do Senhor. Mas, referente ao que a Edneia falou a respeito de sabe que eu sou muito mole, sou muito sentimental, eu acho que é um exercício da misericórdia. Que é uma virtude. Acho que isso não é ruim. Não. Sim, você tem misericórdia daquela pessoa, daquela alma, e você espera que ora para que Deus abençoe essa pessoa, que Deus se converta, aquela não pratique a maldade. Isso não é ruim. Na verdade, a pessoa que pede a justiça de Deus sobre a pessoa, enfim, você pode pedir, mas nesse caso não pede exercício da misericórdia. Deus fala que a gente deve pedir para Ele fazer justiça. Que Ele é a melhor pessoa, vai saber exatamente a medida exata da punição. A orientação de Deus é essa. Você tem que pedir por justiça para Deus, e Deus resolve, como ele falou. Então não está errado assim, falar que Deus faça justiça. É que às vezes a gente pode pensar justiça como uma punição, errar, punir a pessoa. Isso é verdade, normalmente é isso. Mas existem duas formas de a pessoa ser punida. Ou como o Flávio falou nos fim dos tempos, ou ser punida em Cristo, como todos nós fomos. A gente também deveria ser punido. Só que a nossa punição caiu sobre Cristo. Então quando a gente pede justiça, Deus pode fazer duas coisas. Eu vou fazer justiça no final dos tempos para essa pessoa e vai para a condenação eterna, como o Flávio falou. Ou eu vou punir essa pessoa em Cristo e ela vai ser salva. Ou seja, a punição, às vezes pode falar, quer que a pessoa sofra. Na verdade, não é, isso seria mais uma vingança. Mas se você quis para Deus justiça, Deus ele vai escolher a melhor forma de fazer isso. Seja em Cristo ou seja no final. Então não está errado pedir para Deus fazer justiça. Porque Deus vai se tem alguém que